Muito bem, vamos fazer a nossa revisão aqui. Essa não é a última revisão, haverá outras revisões, mas eu quero pontuar algumas coisas com vocês. A Lei 9784 de 99. Todos já conhecem, é a Lei de Processo Administrativo, a nossa Lei de Processo Administrativo. Ela vai regular a administração pública federal. Existe lei de processo administrativo estadual? Existe. Existe em São Paulo, existe no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, qual é a lei de processo administrativo? É a Lei 5427 de 2009. 5427 de 2009, beleza? A gente tem essa lei estrito senso no nosso estado. Mas o que importa para você aqui é ter uma noção geral da lei federal. Por quê? Muita coisa da lei federal foi copiada para a lei estadual. Tem umas nuances, mas que eu acredito que não seja cobrada na prova de vocês, até porque não tem a lei de processo estadual para você, tá? Se tiver, é exatamente a mesma ideia. Eu quero que você entenda que com a lei de processo, você vai construir um raciocínio jurídico em cima do direito administrativo, ok? E aí, o que eu for pontuando para vocês aqui é para vocês darem uma lida duas, três vezes. Não mais que isso. Agora já estamos na reta final. Agora é hora de fazer exercício, é hora de fazer simulado. Beleza? É hora de você memorizar a lei, ler algumas vezes e fazer exercício. Aquele cara que está pegando o livro para ler agora tá fora da jogada. Ele está offline. Ele não está ligado no rolê, entendeu? Porque não vai cair doutrina forte para você. Não tem nem prova discursiva para você escrever tanto. O que vai ter múltipla escolha, eles tiram da letra da lei. Tá? 90% da prova é letra da lei. Vamos lá. Esta lei estabelece normas básicas para o processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta. Administração direta, administração indireta. Quando eu repito isso, você já tem que dar um estalo na cabeça e saber o que é administração direta, União, Estados, DF, município, e saber o que é administração indireta. Fundação, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista. Entenderam? Você já tem que estar se situando. Aí vai falar, os processos desta lei também se aplicam aos órgãos de poder legislativo e judiciário. Então, os preceitos, né, desta lei também se aplicam aos órgãos do poder legislativo e judiciário. Beleza? Então não se estende só ao executivo essa lei. Ela se estende porque aí é a sacação básica aqui já de cara para você. O poder legislativo, ele legisla. O poder judiciário, ele vai julgar, né? Vai exercer a jurisdição. Mas eles têm, no contexto deles lá, no dia a dia, uma parte administrativa? Sim. E dentro dessa parte administrativa que você conheceu como função atípica, né? Ele executa a lei, ele faz algo que o executivo faz, ele faz atos administrativos, ele pratica licitação, ele faz concurso público? Sim. Então, atipicamente, ele também utiliza preceitos desta lei, ok? Para fim desta lei, considera-se o quê? Aí vem alguns conceitozinhos básicos. Considera-se o quê? Órgão. Nunca mais você vai falar que a Polícia Militar é um ente. A Polícia Militar é um órgão. É um órgão, a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Unidade de atuação. Uma unidade de atuação. E a entidade? Entidade aqui não é algo espiritual. É algo aqui que você vai verificar a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Aí você vai ver personalidade jurídica. A entidade tem personalidade jurídica, significa dizer que ela pode exercer os seus direitos, ela vai te representar, ela tem patrimônio próprio.
Então, quando você vê uma cadeira, a cadeira não é da PM, a cadeira é do Estado, porque o Estado é o ente, é a entidade, é ela que tem personalidade jurídica. O órgão PM não tem personalidade jurídica e, portanto, também não tem patrimônio próprio, beleza? Você acaba fiscalizando, mas o patrimônio é do Estado. Quando você atropela alguém na rua com uma viatura, quem responde não é a PM, é o Estado, porque é a entidade que tem personalidade jurídica. A autoridade, quem é a autoridade? Você quer ser autoridade, o agente ou servidor público dotado de poder de decisão, você poder de decisão na sua supervisão. Olha aí, você vai ter poder de decisão. É tudo contigo. Porque o policial vai chegar e vai falar: meu chefe, agora o que eu faço? Porque agora eu tenho um supervisor. E você será supervisor. E aí você vai ser autoridade. E vai ter poder de decisão, beleza? Aí a gente vem para o artigo 2º, também muito interessante, porque traz os princípios. Lembra disso? Princípios. Que princípios? Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Olha aí, vários princípios. E aí você vai perceber que os incisos, eles vão quase que conceituar cada princípio desse. Porque quando ele fala assim, legalidade, você vai lembrar que a legalidade em sentido amplo é a atuação conforme a lei e o direito. Sacou? Olha aí. A atuação conforme a lei e o direito é uma legalidade que implica também em legitimidade. E aí, juntando legalidade com legitimidade, a gente tem algo chamado juridicidade. Beleza? Aí você vai ver fins de interesse geral, finalidade. E assim sucessivamente. Você vai ler e você vai fazer suas marcações. E aí, olha só, por que eu estou fazendo isso? Ah, não vou explicar um por um. Porque se eu explicar um por um, eu vou estar dando de novo a aula de princípios administrativos que eu já dei para você lá atrás e está gravado lá no Classroom. E tem um PDF para você explicando princípio por princípio de acordo com o livro do Rafael Oliveira, que é o livro da banca, ok? Então, você vai ler todos esses incisos e trabalho de casa. O que, que você vai fazer? Você vai tentar identificar qual o princípio que está elencado aqui para você. Igual eu fiz com o inciso primeiro, que eu identifiquei o princípio da legalidade. Ah, está seguindo a ordem. Às vezes sim, às vezes não. Entendeu? Tem mais de um inciso que fala de mais de um princípio. Tem dois princípios em um único inciso. E assim sucessivamente, ok? Mas você, que é sagaz, vai dar aquela lida básica aqui algumas vezes e vai indicar qual é o princípio, só para você lembrar. E aí você, na dúvida, vai lá no PDF de princípios e vai lá na lei, no áudio, no vídeo que eu gravei para você sobre esse PDF. Ok? Tá tudo lá no Classroom, dentro de direito administrativo. Uma daquelas abinhas de direito administrativo tem isso aí. Não me recordo qual aula, mas está lá entre as primeiras. Direitos do administrado, dos administrados. Quem são os administrados? O povo, né? Os administrados. Artigo 3º. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: ser tratado com respeito, ter ciência da tramitação dos seus processos, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Por isso que, quando você recebe uma multa, chega uma defesa preliminar para você em casa. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão do órgão, que aí depois ele lança definitivamente a multa, beleza? Só para você se ligar aí como as coisas funcionam aqui no nosso cotidiano. Fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação,
a representação por força de lei. Entendeu? Você tem direito a um advogado para ter direito a ampla defesa e contraditório. Lembre-se disso. Os deveres do administrado. Então você tem direitos e você tem também deveres. Lá no artigo 4º. Então o artigo 3º é um lado da moeda. O artigo 4º é o outro lado da moeda. Aí o que eles titios fazem? Eles botam essa parada aí ao contrário. O que eles fazem? Eles botam direitos e falam dos deveres um e botam um outro para você marcar. E aí eles fazem justamente esse aparato aí. Não entendi porque, acho que o Nascimento saiu do grupo. Hein? Será que ele saiu por engano ou desistiu? Enfim, depois a gente conversa, Emma. Vamos lá. Aqui a gente verifica aqui. Vamos voltar aqui onde a gente estava. São deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo. Aí você vê, atos normativos. Então, o que eles fazem? Está vendo aqui esses incisos? Eles trocam o 3 pelo 4. E aí botam o certo ou o errado. Essa sacação, essa percepção, você tem que levar para a prova. Na hora de ler a lei, você tem que ter isso em mente. Beleza? Aí aqui, ó, o início do processo. A gente começou a fazer o processo administrativo. O processo pode ser iniciado de ofício ou a pedido do interessado. Então pode iniciar de ofício ou a pedido. Entendeu? O processo pode ser iniciado de ofício ou a pedido. E o 6 diz assim: o requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida a solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados: órgão, identificação, formulação do pedido, data e assinatura. É vedada a administração a recusa imotivada do recebimento de documentos. Então, olha só, a administração pode até recusar receber algum documento, mas ela tem que motivar o ato administrativo. O que é motivar? O motivo. Motivação são as razões. O motivo, o que é o motivo? O motivo são as alegações de fato e de direito que a administração vai apresentar para fundamentar aquele ato administrativo. Entendeu? E a motivação são as razões apresentadas em cima desse motivo. São as razões, os considerandos, motivação. É o motivo em ação, entendeu? Não é algo inerte. O motivo são as alegações de fato, de direito, que ensejam a prática do ato administrativo. E aí você vai ver, é vedada a administração, é recusa imotivada. Aí na prova vai aparecer que a administração pode recusar o recebimento de documentos, mas não é excepcional. É vedada porque ela tem que motivar. Então, se ela motivar, ela pode recusar? Sim. Mas se ela não motivar, ela pode recusar? Não, é vedado. Beleza? Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assunto que importa pretensões equivalentes. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário. Eu estou dando destaque aos artigos que chamam mais atenção, que podem ser cobrados assim, mais especificamente para você, ok? E aí você nem vai ler tudo, você vai ler o que eu estou marcando. Os interessados. Quem são os interessados? São aqueles que têm algum... vão ser atingidos juridicamente por aquele processo administrativo. De algum modo, entendeu? Processo administrativo. São legitimados.
são legitimados como interessados. Quem? Pessoa física ou jurídica que iniciem como titulares de direito ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação. Então, pessoa física ou pessoa jurídica. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direito ou interesses que possam ser afetados pela decisão. Entendeu? Aqueles afetados pela decisão. Você tem que se ligar numa coisa. Sempre haverá ampla defesa e contraditório, tá? Porque é um mandamento constitucional para você. As organizações e associações representativas no tocante a direito e interesses coletivos também são legitimados. Vou botar aqui o aqueles para você se ligar. As organizações e associações também. As pessoas e associações legalmente constituídas, quanto a direitos ou interesses difusos, são capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de 18 anos. Então, aqui, ó, os maiores de 18 anos, igual a lei civil, ressalvada a previsão especial em ato normativo próprio. Mas, a princípio, 18 anos pode ingressar com processo administrativo. A competência. Esses artigos aqui despencam na sua prova. Vou dizer de novo para você entender. Ele aparecerá na sua prova. Esse tema, competência, vai aparecer na sua prova, ok? Então você tem que estar ligado no rolê. Vamos lá. A competência é irrenunciável. É irrenunciável. E se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo, olha o salvo aí, os casos de delegação e avocação, salvo delegação e avocação, legalmente admitidos. Então você pode delegar? Pode. Você pode avocar? Pode. Ok? Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência. Então, olha só, a competência é irrenunciável. Aí você verifica no artigo 12 que ela é delegada parcialmente. Para quê? Para você reforçar o irrenunciável. Porque se você delega totalmente, você renunciou, percebeu? Você renuncia aquela se você delega total. Então, a competência nunca é delegada totalmente. Você está sempre como homem por trás daquele ato administrativo delegado. O chefe da administração está sempre sendo responsabilizado pela delegação de seus atos, junto com seu subordinado. Ele nunca vai se eximir da responsabilidade, ok? Então, o que acontece? Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência. Ele vai delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares. Beleza? Estou te dando aqui o filé do filé. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados, os respectivos presidentes. Então, aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados. Então, órgãos colegiados. Legal? Não pode ser objeto de delegação. Isso aqui sempre tem na prova. Não pode ser objeto de delegação. Olha aí. Não pode ser objeto de delegação federal. O que não pode ser objeto de delegação? A edição de ato de caráter normativo, a decisão de recurso administrativo, as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Isso aqui não é delegável. Não é delegável. Não delegação. Não delegável. Entenderam isso? Vou fazer aqui ó, para você lembrar dessa caceta. Tá em azul. Não é possível que você vai errar agora. Vamos lá. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados em meio oficial. Lembra do princípio da publicidade. Tudo tem princípios, por isso que eu falei. No início são os princípios, você tem que saber os princípios. Aí você vai ler 14, o 15. Será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes
devidamente justificado a avocação temporária de competência atribuída ao órgão hierarquicamente inferior. Então, a avocação é permitida, entendeu? Em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados. Artigo 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial. 16. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade menor. Isso aqui também despenca na sua prova. Que isso, meu chefe? Botou de outra cor? É, para você saber que vai cair. Entendeu? 2. Impedimentos e da suspeição. Quem é impedido? Impedido de atuar em processo administrativo, o servidor ou autoridade. Então você tem que saber quando você será impedido. Tem interesse direto ou indireto na matéria. Então é impedido de atuar em processo administrativo quando você tem interesse direto ou indireto na matéria. Acho que ficou ruim essa cor, né? Vamos ver aqui uma mais light. Agora sim, dá para você imprimir e ler. Tenha interesse direto ou indireto na matéria. Tenha participado ou venha a participar pelo perito, testemunha, como perito, testemunha, representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge. Então, olha só, você tem um interesse direto na resolução daquele processo, por isso você não pode atuar, você está impedido. Impedido. Impedimento é uma coisa, suspeição outra coisa. Entendeu isso? Estou ressaltando aqui para você se ligar. Eles vão trocar impedimento com suspeição. Entendeu? Vamos lá. Eles vão trocar e você não vai cair na pegadinha porque eu já te indiquei aqui. Aqui está falando de impedimento. Entendeu? Ah, meu chefe, quando vai ter suspeição? Pode ser arguída a suspeição aqui. Olha aí, lá no 20. Que tem amizade íntima, inimizade. Vou até sublinhar isso aqui para você se ligar. Vamos lá. Vou sublinhar, fazendo aqui um. Vamos lá. Será arguída a suspeição da autoridade ou servidor. Quando tenha amizade íntima ou inimizade notória. Se é amigo ou inimigo. Em com alguns dos interessados ou com o respectivo cônjuge. Olha só. Se é cônjuge, companheiro, parente, afim até o terceiro grau. Terceiro grau. Primo é parente de terceiro grau? O que você acha? Não, não é. Não, não é. Então vamos lá. Parente, imagine o seguinte: parente de primeiro grau. Você para sua mãe ou você para o seu filho. Entendeu? Parente de segundo grau, você para o seu irmão, porque você tem que subir uma linha e ir para sua mãe. Tem que ir pro representante comum de vocês. Então vamos lá. Você para sua mãe, da sua mãe para o seu irmão. Então, parente de segundo grau, seu irmão. Aí você vai lá e vê assim, ó, você para sua mãe, primeiro grau, da sua mãe para sua avó, segundo grau, da sua avó para sua tia, terceiro grau, da sua tia para o seu primo, quarto grau. Então, primo é o parente de quarto grau. Então, vai até o tio e tia aqui, beleza? Vamos avançar. O indeferimento de alegação, de suspeição. Por isso que, olha só, pobre adora falar que é primo. Se você for à feira, tem sempre alguém que fala primo, primo. Não é primo, filho. Primo é parente de quarto grau. Agora tu pode explicar isso na feira, entendeu? Avançando.
O indeferimento de alegação de suspeição pode ser objeto de recurso, então pode recorrer da suspensão, da alegação de suspeição. Sem efeito suspensivo. Sem efeito suspensivo. Quando é que tem efeito suspensivo? Você tem que pedir no seu requerimento. Solicito efeito suspensivo do processo até resolução do mérito. Pá, 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 pá. Entendeu? Efeito suspensivo. Suspende aquele processo. Fica aguardando uma outra parada acontecer para aquilo ali ser desenrolado. Entendeu? Assim no Policês, na linguagem policial, para você entender bem o que está acontecendo. De forma, tempo, da forma, tempo, lugar dos atos do processo. Então, forma, tempo. Opa, vamos voltar aqui. Eu quero aquela minha canetinha. Vamos lá. Forma, tempo e lugar. De quem? Dos atos. Ainda está na cor. Vamos voltar de novo. Tem que ser amarelo para você fixar bem. Forma, tempo e lugar. De quem? Dos atos do processo. Os atos do processo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente o exigir. Então, olha só, os atos no processo administrativo não dependem de forma específica. Não tem uma forma determinada, não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Então a lei tem que dizer. Vou te dar um exemplo, só para você entender. Os contratos administrativos, regra, têm que ser escritos. Excepcionalmente podem ser verbais a partir de determinada quantia, ok? Então, a lei define expressamente a forma como aquilo vai acontecer. Então, o artigo 22 é importante. Você vai ler o 22, o 23, o 24, o 25. Da comunicação dos atos. O ato. Ah, professor, você vai ler tudo? Não dá tempo, federal. Se eu ficar lendo tudo, você não tem o bizu. Eu tenho que ainda chegar lá no 37 da Constituição, lembra disso? Vamos lá. Da comunicação dos atos. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para a ciência de decisão ou efetivação de diligências. A intimação deverá conter, papapá. Não vejo muita incidência na prova. O que não significa que você não vai ler, entendeu? Mas você vai memorizar os que eu estou marcando, ok? Porque isso aqui é praticamente intuitivo. Isso aqui você consegue acertar na prova. O 26, se cair na prova, você acerta. Porque você sabe que tem que ter escrito data, hora, local, finalidade da intimação. A pessoa tem que ser intimada, senão ela não sabe o que está acontecendo. Para se formalizar o processo. Então tem que ter uma comunicação, né? Senão a pessoa que está respondendo o processo, ela não sabe nem o que está acontecendo, ela tem que ser avisada. Então isso é instintivo, você consegue. Vamos avançar. Devem ser objeto da intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções, também pouca incidência. Da instrução, atividade de instrução, competente, ato de instrução, são inadmissíveis. Aí sim, aí, ó. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. Se você tá ligado no artigo 5º da Constituição, você já sabe que isso aqui tá lá e tá aqui. Se tá aqui e tá lá, pode cair em administrativo? Pode. Pode cair em constitucional? Pode. Entendeu? Pode cair em processo penal? Pode. Entendeu por que o artigo 5º da Constituição é importante? Você sai desmembrando várias paradas, porque tudo decorre da Constituição. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, olha só,
despacho motivado. 31 é importante? É. 30, ó, abrir períodos de consulta pública para manifestações de terceiro. Beleza? Você vai ler o 31, autoexplicativo. 32, antes de tomar a decisão, os de autoridade. Os órgãos e entidades de matéria relevante poderão estabelecer outros meios de participação do administrado. 33, resultado da consulta, de audiência pública. Eles estão com essa parada de audiência pública. Entendeu? Eles agora estão com essa mania de consultar o administrado. Isso tem um princípio, tá? No direito administrativo. Não é consensualidade, tem outro. Da participação do administrado. Tá? Mas está dentro da seara do direito administrativo contemporâneo. Então é importante, essas que têm audiência pública, participação do administrado. Ó. Entendeu? Quando necessária a instrução do processo, audiência entre outros órgãos de administração poderá ser realizada em reunião conjunta, participação de titulares, outros órgãos competentes. Tá. Vou botar isso aqui para você dar uma lida também. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos, também é importante. O interessado poderá, na fase instrutória, antes da tomada de decisão, juntar documentos. Também é importante para você garantir ampla defesa contraditória. Aqui, ó, sempre que tem prazo, você tem que estar ligado aqui, ó. Os interessados serão intimados da prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de 3 dias úteis. Olha aí. Olha que pergunta boa para a prova. Aí ele bota 5 dias. Aí você não sabe se é 3 ou se é 5. Aí fica perdido. Ou então ele bota 3 dias, mas não bota úteis. Sacanagem, né? Mas pode acontecer. Então são 3 dias úteis. Entendeu? Não são 3 dias corridos. Você não vai pegar na sexta e vai ter que entregar na segunda. Entendeu? Vai se pegar na sexta um dia. Ou então, se for prazo processual, você exclui o dia do início e inclui o dia do fim. Então, se você pega na sexta, passa a contar a partir de segunda. Então, conta segunda, terça, quarta. Mencionando-se data, hora e local de realização. Beleza? São essas sacações que às vezes nem o cara da banca tem, lendo isso aqui. Só se o cara já tem uma expertise boa, né, para realizar a prova. Porque eu vou exatamente onde o candidato tem dúvida. Isso é uma, por exemplo, bota dias, aí o cara acha que é a mesma coisa do DRD. Entendeu? Aí erra. E mesmo assim o DRD eu defendo dias úteis também. Porque o prazo aqui é processual administrativo. Sem parecer obrigatório e vinculante. Olha aí, acho que já estamos quase no fim da nossa apresentação. Faltam 10 minutos. Eu vou retomar essa aula aqui para a gente dar continuidade. Vai ter aula 1, aula 2. Provavelmente eu vou fazer com vocês aqui ao vivo a. Vou fazer a aula ao vivo aqui com vocês. Eu vou continuar aqui. Eu vou continuar gravando depois que eu terminar com vocês. A lei de processo administrativo, algumas outras observações. Então, vai ter aula 1 e aula 2 de processo administrativo. Deixa eu só avançar aqui em mais uma parada para você estar ligado. Vamos lá, esses 10 minutos eu vou tentar aproveitar ao máximo para gravar só um resquíciozinho da aula 2. Aqui, ó, do dever de decidir, importante, 48 e 49. Decisão coordenada, aqui novidade, os titios gostam, novidade, aquela novidade novidadeira, entendeu? Ainda mais que tem prazo não, tem números, né? 3 ou mais setores. Aí bota 2 setores, tu erra. Entendeu?
Se liga nesse artigo aqui, 49A, tá? 49A. 49A. Pode até fazer parte do simulado. Eu estou até pensando nele aqui. 49B. D, E, F, G. Beleza? Aí você vai ver que isso aqui também despenca. Motivação. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos. Motivados com indicação de fatos e fundamentos jurídicos. Quando? Aí ninguém neguem, limitem ou afetem direitos, imponham ou agravem deveres, neguem, limitem ou afetem, imponham ou agravem, decidam, dispensem ou declarem, decidam, decorram, deixem, importem. Tem que prestar atenção para você fazer um gatilho de memória do verbo, entendeu? Você vai se ligar no verbo e vai saber que está falando de motivação, dos motivos. Os atos são motivados. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, ok? Na solução de vários assuntos de mesma natureza pode ser utilizado meio mecânico para a reprodução ou fundamento das decisões. Importante, importante. Motivação das decisões dos órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou do termo escrito. Aí aqui, a partir, eu vou fazer um vídeo só sobre anulação, revogação e convalidação, que também é importantíssimo dessa matéria. Você tem que memorizar esses artigos aqui, 53, 54, 55. Eles despencam na sua prova. Recurso também, tá? Recurso administrativo e revisão, diferença entre recurso e revisão. Eu vou explicar isso aí no outro vídeo. Mas fiquem atentos com anulação, revogação e convalidação. Vou explicar isso para vocês mais à frente no próximo vídeo.